Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste 12º domingo do tempo comum coloca no centro da nossa reflexão a figura de Jesus. Quem é Ele e qual o impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A palavra de Deus que nos é proposta impele-nos a descobrir em Jesus o Messias de Deus que realiza a libertação dos homens através do amor e do dom da vida. E convida cada cristão à identificação com Cristo, isto é, a tomar a cruz, a fazer da própria vida um dom generoso aos outros. O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Paralelamente apresenta o caminho de Jesus, não como um caminho de glória e de triunfos humanos, mas como um caminho de amor e de cruz. Conhecer Jesus é aderir a Ele e segui-lo nesse caminho de entrega, de doação, de amor total. Nos versículos de 18 a 22, vemos a identidade de Jesus. Para as multidões, é um profeta do passado, e para os discípulos, Jesus é o Messias que libertará o povo. Mas ele se vê como o filho do homem rejeitado pelo poder econômico, isto é, pelos anciãos, pelo poder religioso e político, que são os chefes dos sacerdotes, pelo poder cultural, que são os escribas. O filho do homem que será morto e ressuscitará. É o servo do Senhor, que vence o mal, porque não faz e tem a força de carregá-lo sobre si, sem descarregá-lo sobre os outros. Sempre no capítulo 9, dos versículos 23 a 24, Jesus diz a nossa identidade. Nós somos chamados a ser como Ele na nossa vida de cada dia. Quem é Jesus para nós? É alguém que conhecemos das fórmulas do catecismo ou dos livros de teologia, sobre quem sabemos dizer coisas que aprendemos nos livros? Ou é alguém que está no centro da nossa existência, cujo caminho tem um real impacto no nosso dia a dia, cuja vida circula em nós e nos transforma, com quem dialogamos, com quem nos identificamos e a quem amamos? O Evangelho deste domingo apresenta-nos um momento significativo do caminho de Jesus, em que ele pergunta aos discípulos o que as pessoas pensam dele, como eles mesmos o julgam. Pedro responde em nome dos 12, com uma profissão de fé que se diferencia de modo substancial da opinião que as pessoas têm sobre Jesus. Com efeito, ele afirma: tu és o Messias de Deus. E aqui nos perguntamos, de onde nasce este ato de fé? Se formos ao início deste trecho evangélico, constataremos que a confissão de Pedro está ligada a um momento de oração. Jesus rezava num lugar afastado. Os discípulos encontravam-se com ele, diz o evangelista Lucas. Ou seja, os discípulos são envolvidos no ser e no falar absolutamente únicos de Jesus com o Pai. E deste modo, é concedido a eles ver o Mestre no íntimo da sua condição de filho. A eles é concedido ver aquilo que os outros não conseguem ver. Do fato de estar com Ele, do fato de permanecer com Ele em oração, deriva um conhecimento que vai mais além das opiniões das pessoas, para chegar à profunda identidade de Jesus, à verdade sobre Jesus.
E aqui nos é oferecida uma indicação bem específica para a nossa vida e a nossa missão. Na oração, somos chamados a redescobrir o rosto sempre novo do nosso Senhor e o conteúdo mais autêntico da sua missão. Só quem mantém uma relação íntima com o Senhor é conquistado por Ele, pode levá-lo aos outros, pode ser enviado. Trata-se de um permanecer com Ele, que deve acompanhar sempre o exercício de cada cristão e, de modo especial, de cada sacerdote que é sucessor dos apóstolos. Deve constituir a sua parte central, também e sobretudo nos momentos difíceis, quando parece que as coisas que devem ser feitas devem ter a prioridade. Onde quer que estejamos, o que quer que façamos, nós devemos permanecer sempre com Ele. Tem outro elemento que eu gostaria de salientar deste Evangelho. Imediatamente depois da confissão de Pedro, Jesus anuncia a sua paixão e ressurreição, fazendo seguir-se a este anúncio um ensinamento relativo ao caminho dos discípulos, que consiste em segui-lo, em seguir o crucificado, em segui-lo ao longo do caminho da cruz. E depois acrescenta, com uma expressão paradoxal, que o ser discípulo significa perder-se a si mesmo, mas para voltar a encontrar-se plenamente a si mesmo. O que significa isto para cada cristão, mas principalmente, poderíamos dizer, para nós sacerdotes, para um padre, para um bispo? O seguimento, mas poderíamos tranquilamente dizer, o sacerdócio jamais pode representar um modo para alcançar a segurança na vida ou para conquistar uma posição social. Quem aspira ao sacerdócio para um crescimento do seu prestígio pessoal e do seu poder, entendeu de modo totalmente errado o sentido deste ministério. Quem quiser realizar, sobretudo, uma sua própria ambição, alcançar um sucesso pessoal, será sempre escravo de si mesmo e da opinião pública. Para ser considerado, deverá adular, deverá dizer aquilo que agrada às pessoas, deverá adaptar-se à mudança das modas e das opiniões, e deste modo ele privar-se-á da relação vital com a verdade, reduzindo-se a condenar amanhã o que terá elogiado hoje. Um homem que delineia desta forma a sua vida, vamos dizer, um sacerdote que considera nestes termos o seu ministério, não ama verdadeiramente a Deus e ao próximo, mas apenas a si mesmo. E, paradoxalmente, termina por se perder a si próprio. O sacerdócio está fundamentado sobre a coragem de dizer sim a outra vontade, com a consciência que se deve fazer crescer todos os dias, de que precisamente conformando-nos com a vontade de Deus, imersos nesta vontade, não só não será anulada a nossa originalidade, mas pelo contrário, entraremos cada vez mais na verdade do nosso ser e do nosso ministério. Peçamos a Jesus que nos ajude a ter a mesma fé de Pedro. O Cristo Jesus. Com o apóstolo Pedro nós confessamos, tu és o Messias, o Filho de Deus. Nós te damos graças pelo caminho que tomaste. Nós te pedimos que o teu Espírito sustente a nossa fé no meio das dúvidas que tantas vezes nos assaltam. Erguemos nossos olhos para ti na cruz e no teu lado trespassado descobrimos a relação vital entre tua Páscoa e o nosso batismo.
nós te damos graças pela salvação que assim tu nos concedeste. Nós te pedimos pelas vítimas inocentes de todas as violências da nossa terra. Venha sobre nós e em nós o teu espírito de paz. E fique para esta semana a pergunta que Jesus faz aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus põe-nos esta questão a nós hoje. Que dizemos nós dele diante de Deus, no mais secreto do nosso ser? Que dizemos nós dele em família, para os nossos jovens, nossas crianças, os nossos amigos, os nossos irmãos? Quando a ocasião se apresenta no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, ousamos anunciar claramente que somos, ou temos receio de dizer que somos de Cristo? Que cada um possa dar a sua resposta. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.